Voltamos diretamente aqui dos estúdios da Duvale TV, com o programa Duvale Esportes. Hoje com o professor José Carlos Bastos, o nosso querido Bola. Ele é profissional de educação física, coach em CrossFit e também personal trainer, né? Ele está dando todas as noções para a gente hoje do que é o CrossFit, essa prática que muita gente abomina sem saber e outros amam e colocam como um estilo de vida. E até dentro dessa fala eu gostaria de deixar assim, eu conheço bastante praticantes de CrossFit, né? Tanto das universidades que a gente dá aula, quanto dali do box também e de outras cidades. Vocês costumam usar o termo que é uma família, né? E vocês costumam usar dois termos também, que o CrossFit, quem está ali é uma família e que vocês mudam principalmente o estilo de vida. Por que o crossfiteiro, eu estou brasileirando uma palavra aqui em inglês, gosta de colocar isso como método de vida? É um estilo de vida e é uma família mesmo? Exato, Amori. É um estilo de vida, cara. O CrossFit acaba virando, sei lá, uma seita, cara, entendeu? Você, quando está praticando alguma atividade física que não é coletiva, tá? Dizendo que o CrossFit não é coletivo, tá? Assim, a não ser que você vai participar de um campeonato em equipe, tá certo? Mas o CrossFit tá individual, tá? Como atletismo, como natação, como musculação, tá certo? Mas ali, quando uma pessoa entra para poder fazer o CrossFit, né? A gente fala que a comunidade, que os alunos, os participantes ali daquele box, tá? Os mais velhos, principalmente, têm a função do quê? De acolher quem entra, tá? Porque, como a gente já conversou, né? A princípio, o CrossFit, ele assusta, tá? Porque a pessoa não entende, não sabe como é a estrutura, como que funciona, tá ok? Então, uma das funções de quem já tá no box é acolher quem tá entrando, tá certo? Mesmo sendo uma prática individual, cada um faz o seu treino, né? Mesmo estando numa sala com 20, 30 alunos, né, cada um faz o seu treino, tá, ok? Um incentiva o outro, um apoia o outro, tá? Tem o coach que está lá instruindo, passando, corrigindo, né, incentivando, mas o pessoal um incentiva o outro e traz e puxa, não, vamos ali que você consegue um pouquinho mais, daí assim vai indo, tá? E dessa forma vira, assim, um estilo de vida, Maurinho, tá certo? Porque você sabe, né, quando a gente começa a praticar qualquer atividade física, seja ela, né, qual for, tá? Intuitivamente a gente acaba mudando a qualidade daquilo que a gente come, a gente melhora a qualidade do nosso sono, entendeu? E a gente acaba restringindo algumas coisas para poder estar bem no outro dia para executar. E eu não sei te explicar, cara. Isso daí é uma coisa que surge lá dentro e É uma rapaz, assim, ó, filosofia. é uma filosofia. Se eu falar, gente, a gente vai começar a abrir academia no domingo, cara. Tem frequentador no domingo, cara. Assim, é incrível, entendeu? É incrível. Muito bom. E eu gosto muito assim, porque eu sou da educação física, né? Quanto mais, melhor. Tá certo? Bola, vamos tocar em assuntos sensíveis quando a gente fala em CrossFit, então eu trouxe dados aqui que são um pouco preocupantes, mas você como profissional vai entender muito bem a pergunta. Como em qualquer esporte, isso é importante ressaltar aqui para vocês que estão assistindo, como em qualquer esporte, eu sou do vôlei, né? Tive as minhas também, existem lesões. Por que de repente a comunidade fitness olha para o CrossFit e uma das defesas, talvez por não conhecer tanto também sobre a prática, né? O medo do novo, às vezes, mas bem ou mal, ele possui lesões principalmente na linha de ombro e linha de joelho. Quais são as restrições? As lesões estão mais direcionadas ao movimento propriamente dito ou à ânsia da prática do praticante, você acha? Muito bem colocado, Amori. Tá? Vamos lá. CrossFit machuca? Falo que não, CrossFit não machuca. O que machuca é a sua incapacidade de executar o movimento de forma correta. Tá? E isso vai aonde? Vai você não ouvir aquilo que está sendo proposto para você, ou seja, de amplitude de movimento, ou seja, de carga, tá? Ou seja, de número de repetição, tá certo? Como eu comentei um pouquinho antes aqui, né? Vai entrar pro CrossFit, entrou no box, deixa seu ego lá do lado de fora.
certo? Porque é muito fácil a gente olhar para o lado, ver alguém com uma estrutura corporal menor do que a sua e está levantando um peso maior ou está fazendo um movimento ginástico mais complexo, mas aquela pessoa já tem uma vivência, já tem uma prática naquilo ali, tá certo? Então, né? E acho que isso já vem a responder a questão da ânsia do aluno querer executar um movimento, querer colocar um peso acima da cabeça, ou querer fazer um movimento ginástico naquilo que ele ainda não está preparado, tá certo? Eu sempre bato lá no box, né? Eu sempre bato nessa tecla, respeito o processo, respeito o processo, respeito o processo. Lesões vão ter, tá? Mas muitas dessas lesões vêm de coisas antigas, tá ok? Tá? Eu fui praticante a minha vida inteira, tô com 47 anos hoje, acho que bem uns 30 anos da minha vida eu pratiquei handball, tá? Tem lesão no ombro por causa do handball, eu tenho lesão no joelho por causa do handball, certo? Tô praticando crossfit, poxa, senti a lesão do ombro, tá ok? Tá? Por algum motivo, ou porque eu excedi na carga, ou porque eu fiz numa amplitude que não era adequada no momento, tá certo? Me machuquei. Machucou no crossfit. Não, minha lesão já é antiga, não me machuquei no crossfit, tá certo? Então tem essa, né, cara? A gente tem que muito tomar cuidado nisso daí, tá? E geralmente, tá? A pessoa, né, fala, me machuquei. Ok, ou machuca antes da aula ou depois da aula. Antes da aula porque a pessoa quer chegar lá e quer fazer alguma coisa, né, entendeu? A gente tenta uma estrutura de aula, né? Sim. A pessoa chega um pouquinho antes lá, quer fazer alguma coisa, não aqueceu, não fez o trabalho de mobilidade direito que tinha que fazer para aquele determinado movimento que ela quer fazer, acaba se lesionando. No final da aula, já fez 1 hora de treino, acho que vou fazer um pouco mais de alguma coisa, ou seja, né, também já está fadigado, aquela musculatura tem que respeitar o processo. Eu vejo assim que os movimentos do CrossFit, né, e a gente vai entrar agora nessa técnica aqui dentro do próprio WOD, que a gente chama aí, os movimentos do CrossFit envolvem muito a capacidade de potência, né, velocidade e força. Daí, dentro da prática eu vejo que vocês trabalham muito essa mobilidade, né? E, de certa forma, indiretamente bem ou mal, o VO2 vai ter melhora do conjunto cardiovascular, seja porque o conjunto está dentro da fase anaeróbia. Você, como profissional de educação física, entendendo bem essa relação da fisiologia do exercício, o CrossFit melhora muito o desempenho porque você fica muito perto do limiar anaeróbio no treinamento, você acha? Olha, mesmo quando a estrutura do WOD não tem o pilar de cardio, mesmo quando é ginástica e peso, tá? Ou somente peso, ou somente ginástico, tá certo? A frequência cardíaca aumenta, a gente trabalha lá em cima, tá ok? E, consequentemente, vai melhorar o seu VO2, certinho, tá? E quando a gente trabalha, a gente tem um trabalho, vamos falar assim, dita estrutura de odds, né? Assim, a gente tem odd de curto, tá? De 3 minutos, ou seja, vai ser completamente anaeróbio ali, potência. Nós temos odds médios, né? Que vai de 10 a 15 minutos, coisa e tal. E a gente tem odds mais longos, odds de 30, 40 minutos, tá certo? Então, esses odds mais longos, né? A gente fala assim, pega um pace, tá? Ou seja, pega um ritmo para que você tenha que descansar menos, tá? Mesmo tendo só peso e ginástico nesse trabalho do dia, certo? E o que vai acontecer? Consequentemente, você vai trabalhar sua capacidade aeróbica, vai capacitar essa capacidade aeróbica, né? A pessoa fala, nossa, mas se a gente não correu hoje, a gente não trabalhou remo, a gente não fez bike, poxa, o que tá? Você acha que esse aspecto do CrossFit, duas perguntas em uma só, né? Então ele pode ser feito por qualquer pessoa, da forma que você está me colocando assim, eu estou entendendo. Se você entender melhor, como assim, professor? Porque como ele tem variabilidades e capacidades físicas diferentes e as pessoas procuram as atividades físicas devido à baixa capacidade física, ele pode ser, de certa, feito por qualquer pessoa. E essa prática de alternância em equipamentos ergômetros, em equipamentos de peso, chamando multimodal,
de certa forma, ele é um tipo de atividade que vem cercar todas as possíveis faltas de estruturas da condição física do ser humano? Vamos lá, Mauri, tá? Vamos começar pelo final, certo? O CrossFit trabalha 10 capacidades físicas, tá? Trabalha resistência muscular, força, potência, trabalha resistência cardiovascular, tá? Velocidade, agilidade, trabalha flexibilidade, trabalha equilíbrio, coordenação e precisão, certo? Então, tá? A gente trabalhando nessas 3 bases que eu falo, né? Cardio, ginástico e peso. Trabalhando das formas alternadas ali, trabalhos longos, trabalhos de média duração, de curta duração. E tendo toda a aparelhagem que a gente tem, né? Que o box, tá? Provavelmente tenha. Sim, vai de encontro a, entendeu? Trabalhando 10 capacidades físicas. Lógico, a gente vai respeitar, né? A capacidade de cada um, tá? Primeira pergunta que você me fez, o CrossFit pode ser praticado por qualquer pessoa? A gente fala sim, tá? Eu posso te afirmar que sim. Um box responsável, tá? Vai ter a capacidade de elaborar a mesma aula, certo? Tá? Sim, a gente divide 3 públicos ali, tá? A gente denomina RX, que que são os alunos mais velhos, tá? Aqueles alunos mais velhos que eles já dominam todos os movimentos, estão lá para poder praticar, certo? Tanto todos os movimentos, quanto de peso, quanto o movimento ginástico, tá? E eles estão lá para poder praticar. Então a gente olha na lousa, passa, se quer seu treino, só respeita, tá, esse horário e vamos embora, tá? Alguma dúvida, vem pergunta, a gente vai lá corrigir alguma coisa. A gente tem os alunos scale, né, que são os alunos no quais a gente adapta o movimento, são aqueles intermediários, tá? Que a gente precisa corrigir algum movimento, que ele precisa melhorar a força dele, mas a técnica já está satisfatória, entendeu? Tá? Tanto seja de peso quanto de ginástico. Okay? Precisa de atenção, mas não precisa tanto, tá certo? Já tem a noção, consciência corporal de como fazer os movimentos, tá ok? E a gente tem os iniciantes, tá? Os fits. Esse a gente fica mais em cima, tá ok? Que esses vão estar trabalhando com uma carga bem baixa, vão estar trabalhando com uma amplitude menor, vão estar trabalhando os movimentos ginásticos não com um balanço, tá? Porque para poder adquirir força, né, assim, nas articulações que está suportando aquele movimento, né, que é necessário para suportar aquele movimento, certo? Então a gente tem a capacidade de dividir uma aula, tá? Fazer para 3 grupos diferentes, a gente consegue dar a mesma aula para 3 grupos diferentes no mesmo horário, tá? E isso, a metodologia, a progressão dessa aula vai variar daquilo que vocês chamam de Unwrap, EMOM e Forte Time? É isso que vai mudar a variabilidade da aula? Não, assim, a variabilidade da aula vai mudar da capacidade física, assim, se não digo a capacidade física, mas da qualidade física que a gente vai trabalhar daquele dia que vai estar exigido, certo? Tá. Se é um movimento ginástico, a gente vai trabalhar, vai exigir mais flexibilidade, ou mais coordenação, né, ou mais potência, entendeu? Se for trabalho de peso, força, resistência de força, entendeu? Tem os trabalhos, né, nos ergométricos, remo, airbike, corda, pular corda, bom, e aí vai, né? Isso de Forte Time, Unwrap e EMOM é a forma do trabalho que vai ser feito naquele dia, certo? Unwrap, quantas repetições você conseguir fazer de determinada sequência durante determinado tempo. Por exemplo, tá? Durante 15 minutos você vai repetir essa sequência, quanto mais vezes você fazer a sequência, melhor, tá ok? Forte Time, menor tempo possível. Você tem uma tarefa a ser feita, só que você tem um tempo limite para ser feito isso, tá? Então, se você fizer essa tarefa no menor tempo, melhor. A gente aí, nesse caso, vai trabalhar bastante capacidade anaeróbica, né? Potência, certo? No Unwrap, é uma coisa mais prolongada e mais com pace mais de boa para que você descanse menos, mas se mantenha em execução durante mais tempo, tá? E o EMOM é o trabalho dentro de minuto, tá? Vamos dizer assim. Então, durante 15 minutos, a cada minuto você tem uma tarefa a ser feita. Tá certo? Você pode levar 1 minuto para executar essa tarefa, ou você pode levar 10 segundos para executar essa tarefa e ficar 50 segundos descansando, aí depende de você, tá bem? Então, isso daí vai dar base, né,
para a gente analisar, porque a gente repete os trabalhos, tá? Em alguns tempos, de tempo em tempo a gente repete o trabalho. Então fala assim, esse trabalho de hoje vocês vão comparar com tal dia, ok? Tá? Se nesse EMON de hoje, da outra vez que ele executou, o trabalho ele demorou 30 segundos para executar, e se hoje ele demorou 10 segundos, quer dizer que a capacidade, no caso dele, ou de força, ou de resistência aeróbica, coisa e tal, melhorou, entendeu? Claro. A gente teve uma... Tá? E como que a gente consegue quantificar isso? A gente tem, então, um aplicativo, tá? No qual o aluno ele tem que fazer um check-in para poder fazer a aula, certo? Ele vai ver a aula, né, que vai ter, e depois, no final, ele vai colocar o resultado dele, entendeu? Porque é uma forma dele se avaliar e da gente também avaliar o aluno e ver se aquilo que a gente está passando está sendo superestimado ou subestimado, vamos dizer assim, Ele entendeu? se compara. Se compara, tá? E, de certa forma, vira uma competiçãozinha saudável. Tá? Tem que ser saudável, não pode ser uma coisa doentia. Você acha que a principal competição sempre tem que ser com ele mesmo, então? Com ele mesmo, né? Exatamente, cara. Tá? É você se superar a cada dia, entendeu? A gente está acabando essa entrevista, a gente poderia ficar aqui muito tempo, né? Muito agradável, por sinal. Antes das considerações finais, ô Bola, tenta dar um recado para as pessoas que estão em casa. Eu quero deixar de antemão aqui um agradecimento especial ao Mário Garcia, né? Por liberar o professor e a Academia Naja CrossFit, tá bom? E faz uma dica especial para o pessoal que está em casa, que vai te assistir, também para os seus seguidores, tá bom? Bom, gente, o que a gente prega lá, né? A gente prega atividade física como qualidade de vida, né? Assim, ó, se você for procurar uma atividade física para ganho estético, tá? Provavelmente você vai ter um curto período de prática dessa atividade, tá ok? O ganho estético é consequência, tá? Então você tem que executar algo que você se encontre, que você goste de fazer e que o ambiente seja favorável para isso, tá certo? Tá? Então lá no complexo MG, né, que é o MG Training, que tem a academia, tem o CrossFit, tem outros produtos lá, a gente vende atividade física como qualidade de vida, né? Tá, o CrossFit, né, tem uma frase que o fundador, né, que o Greg Glassman fala, que o CrossFit é um barco salva-vida no meio de tantas doenças metabólicas que tem, né, que a gente está lá para poder combater obesidade, hipertensão, sedentarismo, diabetes. Entendeu? Tá? E com certeza, a gente brindando o corpo com atividade física, aí no caso, a estética, eu estou jogando a estética aqui, mas tudo vai fluir de forma mais tranquilo e melhor. Eu quero agradecer profundamente a você que assistiu esse vídeo até o final, nos acompanhe nas nossas redes sociais, tá? Eu quero deixar meu agradecimento especial ao professor José Carlos Bastos, nosso querido Bola, tá? Para que você que não sabe, foi um grande atleta de handebol também, além de ser um grande professor. Quero deixar já os parabéns, ele tem uma filha que está na Seleção Brasileira de Handebol, a Luarinha, né? Querida nossa, Lorena também. E quero deixar para você, antes de mais nada, respeitar os seus limites e entender que não existe exercício errado, existe a pessoa que faz o que não deve ser feito naquele momento para ela. Espero um dia poder visitar o box e quem sabe a gente faz uma matéria lá de dentro, tá bom? Tô te esperando. Tá bom? Um grande beijo, obrigado a todos e até a próxima. Obrigado. Valeu.